Minha gente, nós estamos aqui na Câmara Municipal de Tanguá. Aqui do meu lado a gente tem o prazer de estar conversando e recebendo, depois de uma palestra muito interessante sobre desenvolvimento das cidades, o juiz federal Wilson Witzer. É prazer recebê-lo aqui, prazer estar conversando com o senhor. Primeiro, eu pedi que o senhor faça um balanço desse encontro de hoje, que eu acho que superou as nossas expectativas, né? São aqui 23 horas agora, né? Uma palestra que começou por volta de 18h30, né? Eu acho que foi fantástico, né, ver o interesse da população, de ouvir do membro do judiciário algumas questões que não são especificamente do nosso dia a dia do judiciário, mas são questões que eu sou um estudioso do assunto, do desenvolvimento das cidades. Eu venho pesquisando sobre essa questão e tive a oportunidade de mostrar um pouquinho do que a gente ainda tem para avançar em termos de desenvolvimento dos nossos municípios e como o Estado pode ajudar nesse desenvolvimento. Então, eu acho que as pessoas gostaram muito, né, da exposição, fizeram muitas perguntas em todos os sentidos e isso me deixou muito feliz. Doutor, eu queria comentar um pouquinho sobre a questão do plano diretor, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância do plano diretor. Eu, como jornalista e coordenador da Agenda 21 de Rio Bonito, a gente trata muito dessa questão do plano diretor, a importância disso para as cidades, para os municípios, né? O senhor falou também da questão de se respeitar esse planejamento de 10 anos para os municípios. Exato. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O plano diretor, ele está previsto no Estatuto da Cidade e cabe aos municípios, através das suas câmaras de vereadores, né, coletar dentro da sociedade informações, estimular isso. O plano diretor ele não é acabado. Você faz um primeiro plano, mas continua, né, colhendo informações para aprimorar. No plano diretor você vai estabelecer qual é a expansão do município, né, para onde você vai expandir o município, quais são as áreas que você vai ter para loteamento, aonde você vai colocar o comércio, né, aonde nós vamos colocar escolas técnicas, ou seja, você vai estabelecer ali critérios de desenvolvimento do município. E isso deve ser feito através de lei municipal para que os prefeitos que venham entrando e saindo cumpram com essa determinação. E isso foi um avanço, né, que veio através do Estatuto das Cidades, que é uma legislação federal em que os municípios todos precisam, através daqueles princípios do Estatuto da Cidade, dar continuidade, né, a esse fomento de planejamento, que são 10 anos, mas o plano diretor precisa estar sempre aberto, norteando as ações. Precisa estar sempre aberto para que você possa ir atualizando esse plano diretor. E São Paulo, por exemplo, tem um projeto de 50 anos. Aí o senhor fala um pouquinho também na palestra sobre o diálogo entre os municípios. Eu, por exemplo, sempre defendo a ideia de que o município ele não pode ser uma ilha de prosperidade, porque ele acaba atraindo munícipes de outros territórios. Daqui a pouco você está carregando um peso que não é teu, né? São pessoas que, está melhor ali a saúde, está melhor ali. Isso, o cara acaba migrando para essas cidades. Mas a gente percebe que falta um diálogo. Mas isso que você está falando é uma coisa interessante. A pessoa vai migrar de um município para o outro, aí vai sobrecarregar. Não, aí vem a questão dos consórcios intermunicipais. Isso. Então isso é que precisa acontecer. Você precisa ter consórcios intermunicipais para que os municípios se uniformem, né? Para que você tenha um hospital melhor em Tanguá do que um hospital em Rio Bonito, então é preciso que você tenha um convênio para que não precise ter 2 hospitais para um fazer melhor do que o outro. Então o importante é isso. Aqui no estado do Rio de Janeiro, você hoje não tem as associações de municípios como tem em outros estados da federação. Sim. A gente vê que falta muito essa questão organizacional entre os municípios. E isso tem realmente dificultado a boa prestação do serviço público, né? Acho que é uma demanda necessária. Nós temos um exemplo aí dos municípios ali ao entorno do Comperj, né, que estão se organizando, uma necessidade de urbanização daquela região devido, né, ao crescimento decorrente do avanço da término das obras do Comperj, que vai trazer muitas demandas para aquela região de habitação, de saneamento, de educação, de segurança, e é uma iniciativa que tem que ser copiada, porque é um modelo que é
muito importante. Falamos aqui um pouquinho sobre desenvolvimento, e aí crescimento, essa coisa toda. Eu queria fechar aqui o nosso papo, estou falando de participação. Vivemos num momento hoje em que, sobretudo, as mídias sociais deu muita voz, né? A mídia social deu muita voz aí à população. Só que nós reclamamos muito e participamos pouco. E aí eu falo até como coordenador da Agenda 21, porque todo mundo quer reclamar, quer pressionar o prefeito, pressionar o deputado, pressionar o vereador, mas na hora de deixar sua participação, a gente ainda tem essa deficiência. Como é que o senhor vê isso e além da educação, nós temos um outro mecanismo para... Não, é uma questão cultural. A gente precisa desenvolver a cultura do colegiado, da coletividade. A gente sabe, por exemplo, quando faz uma reunião de condomínio, ninguém vai. Todo mundo quer que alguém resolva o problema e que não tenha problema para não ter que participar do condomínio. Então é uma questão que a gente tem de muita individualidade. Isso é uma marca, vamos dizer assim, da nossa cultura. E isso precisa começar a mudar. Né? E como eu digo, a política é um ambiente para isso. Então, as pessoas têm que participar do partido político, têm que frequentar o partido. Né? É preciso que as pessoas, se não vai no partido político, tenha assim, uma associação de moradores, frequentar a associação de moradores, eleger um bom presidente. É preciso que a sociedade... Conselhos municipais. É preciso que a sociedade se organize. É preciso que todos estejamos nas nossas micro-organizações, porque essas micro-organizações, somadas às outras organizações, vão dar força. Então, não é muito, né? A gente pode se reunir uma vez por mês, mas esse se reunir uma vez por mês, ao se reunir uma vez por mês, vai fazer toda uma diferença. Então, que nós sejamos conscientes de que não basta viver a nossa vida, nós precisamos viver dentro de uma coletividade, e dentro dessa coletividade a gente precisa aprender a falar, aprender a ouvir e decidir em grupo. Né? A decisão em grupo sempre é uma decisão melhor do que uma decisão individual. Em suas colocações, o senhor fez uma fala que eu sempre falo também no meu programa na rádio. O que estamos construindo hoje não é para nós não vamos ver essa obra finalizada, é para os nossos filhos, nossos netos e tal. E eles também não verão, eles vão aprimorando. É a evolução da espécie. Né? Ninguém vai ver nada terminado, a vida é uma obra inacabada. Perfeito. E para a gente fechar, política, expectativa, Lava Jato, todo mundo muito descrente da coisa pública hoje, do homem público, né? O vereador Luciano Lúcio, presidente da Câmara aqui, dizia que antigamente ele mostrava a carteira de vereador com orgulho, hoje ele prefere dizer primeiro que é músico, depois que é professor e por último, se alguém insistir, ele diz que é vereador. Deixa eu ver esse momento. Eu acho que é um momento importante de se colocar os pingos nos is, ver que as instituições democráticas estão funcionando, a Polícia Federal, o Ministério Público, a Justiça Federal, a Justiça dos Estados, o Ministério Público dos Estados, e é um recado para quem é corrupto. Não há espaço para você corrupto no serviço público. É bom que você fique atento, porque se até Jesus Cristo foi traído, uma hora a sua traição também chegará. Perfeito. E para a gente fechar, eu costumo dizer também, doutor, e quero fechar aqui com uma reflexão do senhor sobre isso, que o melhor detergente, o melhor alvejante que nós podemos ter para a política se chama título de eleitor e usá-lo com sabedoria. Aprenda a votar, vote com uma lupa em cima dos seus candidatos e não dê a ele um cheque em branco pelos próximos 4 anos. E participe, cobre todo mês, faça cobrança dos atos do seu candidato eleito, porque político só funciona na base da pressão. Juiz Federal Wilson Witzer, aqui em Tanguá hoje, conversando aqui com a nossa reportagem. Obrigado, um grande abraço e tomara que nós possamos nos ver aí em outras oportunidades nos veremos. Forte abraço, tão didáticas como essa aqui, que foi muito bom. Estou à sua disposição. Muito obrigado. Um abraço. Show de bola.